vamos passar logo a seguir para a terceira questão, sem muita demora. Olha comigo no quadro. Uma questão de conflito de leis. Em janeiro de 2003, Martin e Clarice Green, cidadãos britânicos domiciliados no Rio de Janeiro, casam-se no Consulado Geral Britânico, localizado na Praia do Flamengo. Em meados de 2010, decidem se divorciar. O amor acabou. Na ausência de um pacto antenupcial, Clarice requer, em petição à Vara de Família no Rio de Janeiro, isso é importante, por quê? Porque o processo vai correr onde? Na Vara de Família do Rio de Janeiro. E ela requer metade dos bens adquiridos pelo casal desde a celebração do matrimônio, alegando que o regime legal vigente no Brasil é o da comunhão parcial de bens. Martin, no entanto, contesta a pretensão de Clarice, argumentando que o casamento foi realizado no consulado britânico e que, portanto, deve ser aplicado o regime legal de bens vigente no Reino Unido, o que lhe é mais favorável. Com base no caso hipotético acima e nos termos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, portanto, a base para a solução é a Lei de Introdução, assinale a alternativa correta. Vamos à letra A. O juiz brasileiro não poderá conhecer e julgar a lide, pois o casamento não foi realizado perante a autoridade competente. Letra B. Clarice tem razão em sua demanda, pois o regime de bens é regido pela lex domicilii dos nubentes, ou seja, pela lei do domicílio dos nubentes, e, ao tempo do casamento, ambos eram domiciliados no Brasil. Letra C. Martin tem razão em sua contestação, pois o regime de bens se rege pela lei do local da celebração, lex loci celebrationis, e o casamento foi celebrado no consulado britânico. E letra D. O regime de bens obedecerá à lex domicilii dos cônjuges quanto aos bens móveis e à lex rei sitter, ou seja, a lei do local do lugar onde estão quanto aos bens imóveis, se houver. Bem, vamos às justificativas para erros ou acertos das assertivas. Letra A. O juiz brasileiro não poderá conhecer e julgar a lide, pois o casamento não foi realizado perante a autoridade competente. Será que as autoridades consulares britânicas não seriam competentes, de acordo com a nossa lei de introdução, para realizar esse casamento? Olha o que diz o artigo 7º, parágrafo 2º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. O casamento de estrangeiros, Martin e Clarice eram ambos estrangeiros britânicos, poderá celebrar-se perante as autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. Os nubentes tinham a mesma nacionalidade? Sim. O casamento realizou-se perante a autoridade consular de ambos os nubentes? Sim. Logo, esse casamento, à luz do nosso direito brasileiro, ele é completamente o quê? Válido. Por isso, a letra A, ela encontra-se errada. Ok? Vamos à letra B. Ao falar-se que a autoridade não era competente, a assertiva ela tornou-se errônea. Letra B. Clarice tem razão em sua demanda, pois o regime de bens é regido pela lex domicilii dos nubentes e, ao tempo do casamento, ambos eram domiciliados no Brasil. É isso que prevê o parágrafo 4º do artigo 7º da nossa Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. O regime de bens legal ou convencional obedece à lei do país em que tiver os nubentes domicílio, e se esse for diverso do primeiro domicílio conjugal. Ao tempo em que casaram, os nubentes eles eram domiciliados no Brasil. E, portanto, a demanda há de prosseguir, porque o regime de bens era regido pela lei
brasileira. E o que ela pedia era basicamente o que estava previsto, o que está previsto no regime de bens de separação parcial de bens ou de comunhão parcial de bens. Portanto, o que ela pede é a partilha dos bens que foram amealhados após o casamento. Então, a letra B é a alternativa correta. Qual é o problema da letra C? Martin tem razão em sua contestação, pois o regime de bens se rege pela lei do local da celebração, lex loci celebrationis, e o casamento foi celebrado no consulado britânico. O mesmo dispositivo que fazia da assertiva anterior correta faz desta errada, na medida em que o regime de bens não se rege pela lei do local da celebração, mas sim pela lei do domicílio de ambos os nubentes. E esse é o erro da alternativa C. E, por fim, a alternativa D. O regime de bens obedecerá à lex domicílio dos cônjuges quanto aos bens móveis e à lex res sitter, ou seja, a lei do local onde estão, quanto aos bens imóveis, se houver. Bem, observem que não há nenhum tipo de distinção entre bens móveis e bens imóveis no dispositivo do parágrafo 4º do artigo 7º da nossa lei de introdução. Apenas diz: o regime de bens legal convencional obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio. Ponto. Pouco importa se esse casamento envolve bens móveis ou imóveis.